Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Bom dia a todos. Bom, o tema é sobre as conferências de saúde da mulher. Conferências livres, homens, mulheres em luta pelos direitos, integralidade e equidade na saúde. Bom, meu nome é Luiz Gustavo, como a Márcia falou, sou membro da ANEPS, uma articulação de movimentos e práticas na educação popular e saúde. Também sou doutorando pelo ECO, Estudos de Cultura Contemporânea aqui na UFMT, e discuto no meu trabalho discursividades, textualidades que produzem a mulher. Parto do princípio de que essa ideia que a gente tem que é mulher, ela é construída socialmente. O meu trabalho parte de um rompimento, digamos assim, com esse olhar biologicista da vida. Né? Então, o sujeito nasce com... Eu só estou fazendo uma pequena fala sobre o meu trabalho para situar de onde eu estou falando, né? E de onde eu vou abordar essa temática das conferências da saúde da mulher. Então, parte do princípio de que a biologia ela não explica nada, ela constrói um modelo de mulher e de homem, digamos assim. Né? Então, o debate, a discussão de gênero veio mostrar para a gente que as categorias são muito mais flexíveis do que aquilo que prega os fisiologismos, né? e a biologia. Então, hoje você tem mulher trans e o homem trans. Né? Então, uma mulher trans seria o quê? Um homem biologicamente, um organismo biologicamente masculino, mas que se coloca e se quer entender na sociedade como mulher. Né? E vice-versa. Então, só para a gente situar essa ideia de que a biologia não explica, ela categoriza, e essa categorização cria um limite de atuação para as pessoas. Né? E o que a gente quer, quando a gente discute saúde da mulher, enfim, é romper com alguns limites e mostrar a flexibilidade desses termos. Né? Começo apresentando essa imagem, também diz um pouco do lugar de onde eu estou falando. Né? Então, é uma imagem de um encontro de educação popular que ocorreu na UFMT no ano de 2013, como está a data aí na foto. E a gente sempre procura construir as discussões em círculo, né? Observando as metodologias do Paulo Freire, das rodas de cultura, as rodas de conversa, tentando planificar os ambientes de aprendizado e construir coletivamente. Então essa imagem tem acho que traz um pouco da temática, né? A mistura, né, de mulheres e homens em torno da discussão da saúde. Né? No caso de hoje, da saúde da mulher. Depois eu posso voltar um pouco nessa imagem. Bom, o subtema seria Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade com Equidade. Começo com uma frase da Simone de Beauvoir, que ela ajuda a gente a situar a questão do feminismo. A frase, como vocês podem ver, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Estes direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Essa frase eu encontrei no documento orientador da Conferência de Saúde da Mulher. Está disponível nesse endereço aí, em PDF. Aliás, toda a fala de hoje está baseada nesse documento orientador. Né? Então, o documento orientador abre com essa frase da Simone de Beauvoir, e eu acho que ajuda a gente a entender o porquê da discussão de uma conferência de saúde da mulher, né? O porquê dessa secção, o porquê dessa divisão, saúde da mulher. Muitos homens, principalmente, né? E algumas mulheres também se perguntam, né? Mas por que saúde da mulher? Por que essa valorização da mulher nos últimos anos? E por que separá-la
das discussões gerais, né? Está vivendo um momento na educação em que algumas discussões políticas não podem ser feitas, né? A questão da discussão de gênero está sendo patrulhada no Congresso. E a questão do feminismo também, né? Então, abrir com a frase da Simone é mostrar que o feminismo é uma racionalidade, uma maneira de pensar, né? Que não é totalizante, não se quer totalizante, não quer explicar o mundo, mas quer sim situar a mulher e o feminino num contexto de disputa política. Então é uma racionalidade, né? Vamos tomar o feminismo como uma racionalidade que opera no campo da política, né? Nos ajuda ou nos permite nos posicionar diante de questões, né? E por que se posicionar, né? Politicamente? Para produzir trocas. A gente só consegue produzir trocas e avançar e produzir conhecimento quando a gente se posiciona e se coloca em determinados lugares de acordo com cada discussão política que é colocada, né? Manter-se vigilante durante toda a vida. A gente está percebendo que o atual momento político nos coloca, enquanto classe trabalhadora, como sujeitos cada vez mais sem direitos. Então, a questão dos direitos hoje, dos direitos do trabalhador, estão passando por uma revisão, digamos assim, né? Então, aquilo que era tido por direito passou a ser olhado por uma boa parte da sociedade, não digo só do Congresso Nacional e das assembleias legislativas pelos estados, como benesses do Estado, né? Então, é como se o Estado oferecesse algumas benesses que agora, por conta de uma crise econômica, está sendo retirado do trabalhador. E a gente, com esse jeito de abordar a política, a gente deixa de perceber que esses direitos, né, foram conquistados, né? Os direitos do trabalhador nunca foram oferecidos pelo Estado, né? Eles foram conquistados. É claro, tiveram que passar pelo Congresso, né? Então você pensa na CLT com Getúlio Vargas. Talvez seja até o momento da gente procurar olhar para a história e tentar entender como a gente se formou e tem se formado como sociedade, para tentar entender que esses direitos não caíram do céu, eles foram construídos pela sociedade e que agora, né, nesse momento, estão sendo questionados. Há algum tempo já vem sendo questionados. Lembrar que esse projeto que passou ontem na Câmara, que é de autorizar a terceirização da atividade fim do trabalho nas empresas, ele é de 98 ainda, então, enquanto o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Então ele foi retomado e isso mostra um pouco como a gente está se construindo enquanto sociedade, né? A gente acreditava construir um avanço e tomarmos contato com mais direitos, com um ambiente de direitos, né? Mas a gente percebe que houve uma inversão desses valores, esses direitos passaram a ser vistos como benesses do Estado e num momento de crise é aquilo, né? Bom, a gente está com um problema para fechar o caixa e essas benesses não poderão ser colocadas na mesa e vocês, né, vão ficar, nós trabalhadores, ficaremos em condições precárias, né, o tal do precariado. A pergunta é, o que isso influencia na saúde do trabalhador e na saúde da mulher, né? Vamos pensar assim. Acho que é um primeiro questionamento, né? Essa questão de se manter vigilante eu queria que nos estivesse próximo da gente durante toda a nossa conversa. Então, nenhum direito ele é só conquistado e ele permanece, né? Os direitos não permanecem, né? A luta política ela é constante. A gente precisa entender que
campo de disputa dos trabalhadores com o Estado ele é eterno, ele nunca vai acabar. Então, a cada direito que a gente conquista, a gente também conquista inimigos, vamos pensar assim. A gente se posicionar tem esse problema. Então, eu estava falando antes na questão do posicionamento. É necessário se posicionar. A perspectiva do feminismo é um posicionamento. Né? A gente vê hoje uma necessidade de ou um discurso, um certo discurso, que vem das camadas mais abastadas, vamos pensar assim, ou politicamente indefinidas, que a gente não deve se posicionar, levantar bandeiras, isso é feio, isso cria celeumas entre as pessoas. Né? Mas a gente está percebendo que se a gente não se posicionar, né, entregar nas mãos do Congresso que a gente elegeu, a tendência é a perda total dos direitos. Né? Isso, pensando numa perspectiva de futuro, é catastrófica. Né? Bom, mas voltando para o documento da Conferência de Saúde da Mulher, os temas geradores são integralidade, a integralidade e a equidade, né? E são dois temas importantes para a conferência. Né? Então, bom, vocês sabem muito mais do que eu essa questão, né, do que é a integralidade, do que é a equidade, mas eu vou ler para a gente construir um raciocínio. Então, a noção de integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a promoção de saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, implicando a sistematização do conjunto de práticas que vêm sendo desenvolvidas para o enfraquecimento, para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde. Um modelo integral, portanto, é aquele que dispõe de estabelecimentos, unidades de prestação de serviços, pessoal capacitado e recursos necessários à produção de saúde, de ações de saúde, que vão desde ações inespecíficas de promoção da saúde, em grupos populacionais definidos, às ações específicas de vigilância ambiental, sanitária e epidemiológicas, dirigidas ao controle de riscos e danos, até ações de assistência e recuperação de indivíduos enfermos, sejam ações para a detecção precoce de doenças, sejam ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então, esse princípio do SUS, né, de integralidade, ele é muito importante, né, porque visa olhar para a saúde como uma questão grande, uma questão geral, né, uma questão de prevenção, de produção de ação, de vigilância, de diagnóstico e de tratamento. Né? A gente geralmente fica ligado na questão do tratamento, né? Mas o serviço ele é muito maior, ele tem uma estrutura muito grande e para a sociedade geralmente não é discutido o caráter amplo da política do Sistema Único de Saúde. A gente sempre é apresentado na televisão, enfim, nas grandes mídias, a questão do serviço, do atendimento, que é sempre um problema. Né? A gente vive um caos no atendimento. A gente esquece que o Sistema Único ele é muito mais amplo, né? E ele parte do princípio da integralidade que foi defendida na Constituição de 88, né? Na formulação do modelo do SUS. Né? Então, inclusive, que a gente pega para olhar, né, na linha do tempo, em 88, com a Constituição, né? Então desde 86 com a Constituinte e com a promulgação da Constituição de 88, a gente construiu um modelo muito interessante, muito aberto e um privilégio do olhar para o social, que foi o SUS. Né? 10 anos depois, em 98, houve essa proposta de tirar direitos dos trabalhadores, né, e de olhar para esses direitos como benesses do Estado. E hoje, 2017, 20 anos depois, ou 30 anos depois, quase 30 anos depois da promulgação da Constituição e da instituição do SUS, a gente vê que alguns direitos passaram a ser colocados no escanteio. Né? Então, isso abre um sinal de alerta para a gente pensar o que será feito com o SUS nos próximos anos. Né? Aliás, já está sendo feito. Né? Então a gente percebe que há um desmonte e esse desmonte vai afetar o trabalhador e, obviamente, as mulheres. Equidade.
A noção de equidade diz respeito à necessidade de se tratar desigualmente os desiguais. Acho que aí a gente entra num ponto do direito, né? Então, tratar desigualmente os desiguais e perceber que alguns grupos sociais eles têm demandas diferentes. Não se pode tratar uma população que viveu, né, por 400 anos como escravos, né, como é a população de afrodescendentes, e que talvez os últimos 100, 120 anos, né, teve a sua liberdade reconhecida, né, mas que até hoje você vê que não são minorias, né, nos centros de poder, né, nas assembleias legislativas, nas universidades, onde mais. Então a população negra ela tem bem menor número, né? Assim como a população LGBT, né? Enfim, eles têm menos representatividade no Congresso, menos representatividade nas empresas, e não dá para tratar eles como mais um grupo dentro dos vários grupos que compõem a sociedade. Esses grupos precisam de ações afirmativas que os incentive a participar mais e a ter direitos reconhecidos. Como diz a última frase desse parágrafo, né, em saúde especificamente, as desigualdades sociais se apresentam como desigualdades diante do adoecer e do morrer, reconhecendo-se a possibilidade de redução dessas desigualdades de modo a garantir condições de vida e saúde mais iguais para todos. Então, para você ser igual, você precisa, digamos, dar mais força para aquele que necessita mais, né, como os grupos LGBT, como os grupos da população negra e como o grupo da mulher, que é a maioria da população. Né? A gente tem aqui o quadro, né, são 51% da população, isto é, 103 milhões de pessoas, e dessas 103 milhões de pessoas, mulheres, né, 37% são responsáveis pelo sustento das famílias. Né? Elas vivem mais do que os homens, porém adoecem com mais frequência, segundo os dados do IBGE de 2011. Esses dados, 6 anos depois, sofreram algumas mudanças. Bom, então, tratar da questão da equidade, a noção de equidade requer desigualdade para produzir igualdade. Como assim? Né? A gente precisa primeiro entender que grupos são esses, né? E que desigualdade é essa. Né? A gente precisa reconhecer o nosso lastro histórico. Né? A gente precisa reconhecer a nossa formação enquanto país, enquanto Estado, né? Perceber que ainda existem práticas de trabalho escravo no Mato Grosso. Então, pessoas, né, principalmente mulheres, né, as pessoas de população negra, são sobre os ombros dessas pessoas que recaem boa parte desses desmandos, desses desvios que a sociedade produz. Né? Então, é preciso que a gente haja de uma forma diferenciada. Como assim, né? E como que isso funciona no serviço? A gente precisa dar prioridade para esses grupos. A gente, não só no tratamento, né, mas na promoção de políticas. Né? Então, nos últimos anos tem ocorrido uma série de avanços na escrita, na produção, na elaboração de políticas para esses grupos. O problema é como tornar essas políticas exequíveis, né, no plano material, no plano da vida. A gente tem dificuldade em transformar isso em realidade, né? Então as políticas públicas têm essa dificuldade de se tornar realidade porque as pessoas, né, porque as políticas são executadas por pessoas e essas pessoas nem sempre estão de acordo com o movimento político da sociedade. Né? Então, a gente pensar que o SUS foi elaborado na década de 80 e hoje ele passa por um processo de destruição tamanho, né? E para muitos governantes, né, essa ideia de universalidade da saúde tem que acabar. Não existe essa utopia de que vamos atender todo mundo. Não, vai ser atendido quem tem
mais condições de acesso, ou seja, né, uma posição econômica privilegiada. Né? Isso na cabeça de alguns políticos. Né? O problema é que não só na cabeça de alguns políticos, né, mas na cabeça de muitos eleitores também. Né? Então, direitos estão sendo tratados como privilégios de alguns poucos. Né? A gente já entendeu que não cabe todo mundo dentro do sistema único, é difícil, a população é muito grande, a estrutura não atende, e aí o que eu faço com isso? Eu busco uma maneira de eu conseguir ser atendido, e quem não conseguiu, né, se não tem uma estratégia de ação e de conexão, não consegue atendimento. O que as políticas tentam fazer é acabar com essa diferença, né, e propor, então, essa ideia de equidade, a noção de equidade, que é muito importante quando a gente vai discutir saúde da mulher. Né? Bom, por que saúde da mulher é a pergunta que eu já havia começado a tocar, né? E por que essa secção, por que essa separação? Né? Fica evidente a partir do documento da Conferência Nacional de Saúde que a mulher está inserida no mercado de trabalho, né? e que ela também atende às demandas domésticas. Né? Ela atua, muitas vezes, de uma maneira muito mais presente do que a maioria dos homens. Né? Ela é responsável pelo cuidado dos filhos. Ela, se não bastasse, né, ter que parir, ela também tem que cuidar, e hoje em dia ela é chefe das famílias, né? Ela é responsável pelo sustento das famílias. Né? Diante desse quadro, né, de sobrecarga, é necessário pensar estratégias e políticas que promovam, né, um olhar mais cuidadoso para com as mulheres. Né? E esse olhar não tem que partir só das mulheres, né? Tem que partir de todo mundo. Né? Bom, quando a gente fala em conferência de saúde, a gente fala em participação social. Então não tem como esperar, né, como já foi dito, não tem como esperar que o Estado, né, os governos, enfim, né, a elite que administra e governa o país e os estados, os municípios, ofereçam direitos para a população. Né? A gente vive um contexto de que é mais fácil a gente, né, tirar direitos do que oferecer. Então, na verdade, os direitos só podem ser tirados, eles nunca são oferecidos. Né? Direitos a gente conquista, e conquista por meio da participação. A conferência, né, ou as conferências de saúde que ocorrem desde, se não me engano, da década de 60, né, e a saúde da mulher, a conferência da saúde da mulher, né, as estratégias para a saúde da mulher começaram a ser pensadas a partir da década de 80, então na 14ª, na 8ª conferência, em 86, ajuda a gente a pensar como participar de uma maneira democrática, né, e para pensar políticas e ações que tornem essa saúde da mulher algo exequível, algo realizável, em um horizonte de luta, né? Um horizonte de luta. Aí vem a pergunta, né? O que é saúde do ponto de vista da participação social? Esta conferência será o espaço, então aí já a pergunta eu fiz, né? O que é a saúde do ponto de vista da participação social? E o documento sobre a conferência oferece uma espécie de resposta. Esta conferência será o espaço de debate e realizamento de valores para o desenvolvimento da capacidade de formulação que propicie o crescimento da força das mulheres para se livrarem do jugo patriarcal, do machismo, do sexismo e da misoginia, e que contribua para o avanço do controle social no SUS, para a garantia da atenção integral à saúde das mulheres, sem qualquer forma de preconceito e discriminação. Bom, construir saúde da mulher é também produzir um glossário, né? Produzir
produzir conceitos. Né? Então, quando a gente fala em machismo, em julgo patriarcal, em misoginia, a gente está lidando com conceitos da política que remetem ao julgo em que as mulheres estão. Então, a categoria mulher está colocada. Né? Então, é muito fácil de perceber a misoginia quando a gente vê que das 500 vagas, né, Congresso, na Câmara dos Deputados, se não me engano, existem pouco mais de 30 mulheres, eu não sei nem se chegam a 30, 40 mulheres no Congresso. Então é uma porcentagem muito pequena, não chega a 10% da participação das mulheres. Né? Então se a gente não tem mulheres participando da política, essa política vai ter caráter masculino e machista. Né? Então a gente constrói a política de um jeito em que a mulher não participa. E aí os seus direitos não são construídos. Né? Tomando a ideia de que direito não existe, a gente constrói os direitos. Né? Assim como as categorias de gênero não existem, a gente constrói essas categorias e, enfim, de novo, precisamos abandonar a visão biologicista da sociedade que nos coloca presos em categorias. Né? A biologia ela é extremamente machista, né? Quando ela constrói a ideia de mulher como frágil. Né? Então, essa ideia de fragilidade da mulher, daquela que tem que ser passiva, ficando que as coisas aconteçam, né? Que a ela é dada apenas o espaço do cuidado, né? Cuidar da sociedade, não produzir pensamento, produzir, enfim, um olhar para os seus direitos. Esse olhar é extremamente biológico, né? Biologicista. Né? Ele é determinista. Né? Então ele quer que a gente... ele parte da ideia que homens e mulheres têm determinados papéis na sociedade. Né? Aos homens foi dado o direito de tomar conta do poder da discussão pública. Né? Então, por isso, o espaço da política foi delegado ao homem. Né? A mulher passou a votar no Brasil, se eu não me engano, a partir da década de 50 ou 60, não estou bem lembrado, mas acho que é um dado importante para se recuperar. Né? Quando que a mulher passou a ter o direito de voto reconhecido? Né? Muitas mulheres ainda que tem mulheres que não são autorizadas, inclusive, pelo marido a trabalhar fora. Né? Enfim. Então a gente precisa se desvencilhar desse julgo biologicista e produzir uma sociedade mais aberta, uma sociedade que troque, né? Que troque conceitos, que perceba como operam as racionalidades, inclusive a racionalidade machista, né? Que pode ser tomada como uma irracionalidade. Né? Vamos falar da racionalidade patriarcal e da misoginia que não quer a participação da mulher, que acha que a mulher deve ter um determinado tipo de posicionamento na sociedade. Né? É só a gente lembrar da última fala do ministro da Saúde que disse que o problema da obesidade que aflige os brasileirinhos, as crianças hoje, se deve em parte pela não participação da mulher, né, da mãe, na sua criação. Né? Isso segundo o ministro da Saúde. Né? Então, uma espécie de puxão de orelha das mães que não estão cuidando dos seus filhos direito e por isso eles estão ficando obesos. Né? Falar disso é falar de saúde da mulher. Né? Então a gente tem um ministro extremamente misógino, essa é uma postura extremamente misógina, machista, né? Sexista, né? Então que coloca a mulher tem que ficar cuidando do seu filho, ela não pode trabalhar, ela não pode entrar na política, ela não pode discutir direitos, ela tem que cuidar do seu filho para que cresça, né, uma criança saudável e sadia. Né? Isso já é discutir política, já é discutir participação social, já é discutir saúde da mulher. Né? Então, será que é possível perceber ou construir saúde com as mulheres dentro de casa apenas? Né? Então, sendo as rainhas do lar, né? Aí a gente pode, inclusive, lembrar da fala do presidente Temer, né? Quando ele fala
da, da participação das mulheres na economia, né? Como o principal agente de controle dos preços do supermercado, né? Então, a gente percebe em que espaço, né, em que ambiente de epistêmico, vamos pensar assim, de produção de conhecimento e produção de pessoas, né, a gente está inserido. Né? Talvez, pelo menos no meu entender, um jovem de 30 e poucos anos, eu nunca vi um ambiente tão machista e tão complicado para a mulher exercer o seu direito de ir e vir e não ser julgada por isso. Né? Então, quando a gente vê o presidente e o ministro da Saúde julgando, né, e colocando, né, um olhar extremamente biologicista para as mulheres, que elas devem ficar em casa e que elas são ótimas no controle dos preços, né, e talvez nada muito além disso, né, a gente percebe que há uma distorção, né, nessa visão de sociedade e infelizmente a gente percebe que não é à toa que as leis que amparam o trabalhador e que amparam minorias e que tentam amparar também as mulheres, que não são minorias, né, como a gente percebeu, elas estão entrando em desuso. Né? Então a gente está vivendo um momento de retrocesso, não tem como negar, e lutar contra o retrocesso é lutar junto, né, construir parcerias. Né? A gente precisa talvez perceber como construir parcerias. A Conferência de Saúde das Mulheres é um momento de construir essas parcerias. Mais adiante eu vou falar das conferências livres. Né? Mas antes, a gente está pensando na Conferência Nacional, que vai ocorrer em maio. Mas antes, né, em abril, aliás, desculpa, a Conferência Nacional em agosto, em maio a Conferência Estadual, e para agora, em abril, a gente tem organizado as conferências livres, né? Que é o momento em que qualquer grupo de pessoas interessadas em discutir saúde pode organizar, né, o seu grupo e mobilizar representações para atuarem como delegados nas conferências estaduais, né, e quem sabe ir para as conferências nacionais. Então é um momento de mobilização. Né? Eu tive algumas experiências em 2015 nas conferências municipais, eu pude ir a alguns municípios do estado, eu participei da conferência estadual e também da conferência nacional. E o cenário era bem complicado, era um cenário de destruição do SUS já, né? Já há um tempo que isso ocorre, né? E aí depois, com a questão do impeachment da presidenta Dilma, a gente percebeu que as propostas que vêm do Ministério hoje em dia tentam criar uma espécie de plano de saúde popular. Né? E isso chega a ser um descalabro, né? Porque pensar que o SUS não consegue, não dá conta, e para isso a gente vai então ter que vender serviços para a população. Né? Então é a transformação do atendimento, né, e do sistema em mercadoria. Isso a gente não quer. Né? Então me coloco aqui não como um professor, uma pessoa neutra que está olhando para uma determinada questão enfim, e sem se posicionar. Não, eu estou aqui mostrando o meu posicionamento e eu acho que é assim que a sociedade deve operar. Se você não se posiciona, né, a caravana passa, né, a banda passa e você fica lá olhando, né, triste ou feliz, enfim, às vezes sem saber do que se passa. Né? Então, essa essa ideia de luta, né, e de lutar no coletivo é um mote para a minha atuação. Bom, voltando a falar da conferência, né, mais um trecho do texto, né, ela fala que a conferência buscará ampliar a mobilização e engajamento das mulheres, dos movimentos sociais de mulheres e de parceiros, com a agenda de resistência e de lutas contra qualquer retrocesso da cultura e da política, pela igualdade de gênero. Será importante também a luta contra o congelamento de recursos públicos por 20 anos e contra a mercantilização e privatização do SUS, que ferem a Constituição da República Federativa do Brasil,
de 88, e a democracia, criando um cenário de ruptura institucional da agenda de construção solidária do acesso às mulheres à saúde integral equânime como direito à cidadania. Então, a estratégia aqui é mostrar que, para além das questões, né, fisiológicas, né, as mulheres obviamente são diferentes dos homens, mas a gente luta, é preciso perceber que a gente está dentro do mesmo barco. E a questão da saúde tem a ver com cidadania e com justiça social. Então, o espaço da conferência é a busca de ampliação desses direitos, dessa busca por cidadania e de engajamento, né? Não só de mulheres, mas de homens também. Né? A gente, de novo, se a gente não conseguir abandonar a nossa visão que a gente aprendeu na escola de que menino usa azul, menino é assim, assado, é estúpido, é agressivo, e ele será o dono, o chefe da família. Enquanto a menina vai usar sempre o rosa, vai cuidar das suas bonequinhas e vai ser a rainhazinha do lar. Enquanto a gente não conseguir romper isso, a gente continua construindo uma sociedade fraturada. É preciso, então, olhar com desigualdade, percebendo que as mulheres têm uma estrutura biológica diferente, mas que dentro do campo da política a gente precisa lutar junto e a favor delas. Né? Bom, a conferência, né, e o documento gerador, ele oferece eixos de debate. Né? O primeiro é o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. Bom, eu separei os eixos, esse documento todo mundo tem acesso, né, e PowerPoint aqui também, eu acredito que eles também vão ter acesso, que vocês têm acesso. Né? Eu não fiz nada mais do que retirar esses trechos do documento orientador e colocar aqui nos slides. Então, são, se não me engano, 6 eixos. Né? Você tem o primeiro eixo, o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. E, ao final da explicação do eixo, as pessoas que organizaram esse documento sugerindo algumas questões, né, alguns temas para serem discutidos nas conferências, né, nas conferências livres. Né. Então, eu separei a quinta pergunta, eu achei uma das mais importantes, mas cada um pode eleger a pergunta que achar melhor. Né. Eu elegi a quinta porque ela diz: e a reforma do Estado? Qual é a principal ameaça às políticas sociais e como superá-la? Como a saúde das mulheres pode ser afetada? Então, eu escolhi essa questão, que eu acho que é um tema gerador, para a gente seguir nessa linha de raciocínio que tenta romper com esse olhar sexista para a sociedade, né? E olhar de um jeito integral. Né? Então, perceber a integralidade do debate e entender como é que essa estrutura, essa reforma que o Estado está passando, influencia bastante na saúde das mulheres. Né? As mulheres são as grandes afetadas. Né? Vamos pensar que a reforma da Previdência tem discutido a equiparação da idade de aposentadoria das mulheres com os homens para 65 anos. Né? Então, e a gente sabe que na maioria dos contextos, né, eu não estou falando de uma determinada classe média, mas eu estou falando de boa parte da população, em que as mulheres trabalham muito mais. Né? Porque tem a sua jornada em casa. E aí estabelecer como uma igualdade de tempo de serviço, eu acredito que e não só eu, né, mas boa parte dos movimentos que se interessam em discutir essa questão, percebem que há uma distopia, né, uma dificuldade de enxergar a questão da equidade aí. Né? Então, é inevitável que as mulheres tenham que se aposentar antes. Né? Mas, de novo, né, como a gente está num contexto de misoginia e de machismo exacerbado, né, a gente retrocede nessa questão. Né, o governo propõe que as mulheres se aposentem no mesmo período, né, com a mesma idade do que os homens. Né. Bom, voltando aos eixos de debate.
primeiro eixo é esse do Estado. O segundo é o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres, e que eu separei também a questão 3 e a 5, vou voltar nela. O terceiro eixo, vulnerabilidades dos ciclos de vida das mulheres na política nacional da atenção integral à saúde das mulheres. É um ponto muito importante, né? Porque a gente sabe da questão do câncer de mama e de outros tantos, né? O corpo da mulher é o corpo que geralmente, né? É claro que existem mulheres que não têm filhos, né? Mas quando as famílias decidem ter filhos, quem gera o bebê, obviamente, né? É o corpo feminino. E a gente vem de um contexto, que agora está mudando, mas em que as mulheres tinham muitos filhos. Né? E alguns estudos levam a entender que existe uma sobrecarga para a fisiologia, né, para o corpo dessa pessoa, né, dessa mulher. Então, existem algumas questões que eles abordam aqui que é interessante esse eixo para a gente pensar a saúde da mulher a partir das suas vulnerabilidades fisiológicas. Aí a gente não pode abandonar a biologia. É aí que a gente retorna à biologia e percebe que existem, sim, especificidades no corpo feminino. O que não existe é especificidades na política. Vamos pensar assim, na política a gente precisa caminhar juntos e a gente não pode separar a mulher e colocar ela dentro de casa apenas. Né? Mas no campo da biologia e das vulnerabilidades existem, sim, as suas especificidades. O eixo 4, políticas públicas para mulheres e participação social, também um eixo muito importante, né, porque aí, de novo, a gente retoma essa questão da participação, né, e mostra que não tem como se produzir saúde sem passar pelo caminho e pela escolha da participação social. E aí o SUS oferece alguns canais de participação. A conferência de saúde, né, as conferências de saúde é um tipo de canal. A gente tem as ouvidorias e tudo mais, mas é necessário, então, durante a conferência, perceber novos espaços de participação. Não tem nenhuma pergunta negritada aqui, né? Mas a gente depois pode escolher uma questão e trabalhar essas questões nos grupos em que a gente atua. Bom, na verdade aqui é a continuação do eixo 4. Né? E eu separei a quarta pergunta. Né? Que estratégias podem ser desenvolvidas para promover a inclusão nos espaços dos conselhos de saúde, de representações femininas que buscam o enfrentamento das iniquidades em saúde, considerando as diversidades como geração, orientação sexual, identidade de gênero, raça e etnia, campo, floresta, águas e cidades, deficiências, mulheres em situação de rua, entre outras. Então, é uma pergunta bem, um questionamento muito amplo, né? E o que eu acho que dá para produzir um debate muito interessante. São questões que não têm respostas imediatas. Né? Eu imaginei a produção dessa webconferência como um momento de se questionar algumas questões. Vou voltar aqui agora os slides. E da gente produzir interação. Né? A gente está num ambiente, inclusive, essa ideia da educação à distância, né? Cada um está na sua célula, eu não escuto a voz de nenhum de vocês. Acho que vai ser aberto um período para a gente conversar, acho que é isso, né? Não sei agora. Mas eu acho que o nosso grande desafio é tentar produzir interação social. E a conferência é um momento que congrega esses desejos. Né? A gente precisa, então, promover esse encontro, e é um encontro por busca de direitos. Né? Não há nada além do que isso. É um momento de encontro, de busca por direitos, e que para isso ocorra da melhor maneira possível e mais produtiva, ele requer estratégias, né? Requer um olhar estratégico para ele. E por isso que existe esse documento orientador das conferências, que eu trago aqui nesse slide, né? Esse endereço aqui do Ministério da Saúde.
e que é um documento que, então, olha para essa situação, para esse momento político, essa conjuntura política, e aponta para a necessidade de participação, né, das pessoas. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Então, pensar a saúde da mulher e valorizar o aspecto, digamos, da ecologia dos saberes. Né? É preciso entender a produção de conhecimento como uma espécie de mandala, assim como está nessa imagem aqui, né, esse centro. A gente sempre trabalha na ideia do círculo, porque a gente acredita na produção de conhecimento, para haver a troca de conhecimento é necessário a planificação, né, e a deshierarquização das falas, né, é necessário a gente promover a vocalização, né, principalmente dos grupos que foram impedidos de falar por muito tempo, né, então as populações pobres, as populações de negros, as populações que não frequentaram a universidade têm muita dificuldade de se colocar em público, de fazer a sua voz ser escutada. Né? Por isso que nos encontros de educação popular a gente se coloca em círculo para promover a fala e exercitar a escuta. São dois elementos importantes e que são de uso também nas conferências, né, que devem ser, inclusive, o mote das conferências livres. Né. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu queria falar da importância da Conferência Nacional de Saúde e de Saúde das Mulheres e também distribuir a ideia de que é necessário a construção de conferências livres. Né. Então, a população pode se organizar, pode convocar pessoas que estão a fim de discutir e, a partir desse documento gerador, produzir rodas de conversa, encontros de 40, 30, 20 pessoas que sejam, até menos, mas que possam produzir algum tipo de proposta, né, e algum tipo de olhar para essa conjuntura política em que a gente vive e poder levar para os seus espaços de trabalho essa discussão. Né? Então, acho que a gente precisa levar muito a sério a proposta da Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, porque a nossa perspectiva de futuro não é nada bom. Né? O futuro me parece alarmante desse ponto de vista do que a gente vive, o atual momento político, e não me sinto catastrófico em imaginar que a coisa tende a piorar. E, inclusive, se a gente não se posicionar, a tendência é só piorar. Né? Então, contra essa inversão de valores, direito não é benesse do Estado, direito se conquista. Eu termino a minha fala e agradeço o espaço.